Olá pessoal, e vamos nós para a nossa videoaula de número 52, falando agora sobre outros teoremas sobre integrais. Com esta videoaula de número 52, nós encerramos o estudo das integrais, das funções integráveis neste nosso curso de Introdução à Análise. É claro que depois nós podemos usar isso como ferramenta daqui em diante, mas com isso nós encerramos o nosso estudo sobre integrais. A partir da próxima videoaula nós já vamos entrar num novo tópico, caminhando já para o encerramento do nosso curso, em que nós vamos falar sobre séries, depois caminhando para sequências e séries de funções, e fazendo algumas coisas bacanas que ainda tem para acontecer nesse curso. Então vamos lá, vamos encerrar esse assunto sobre integrais falando sobre dois resultados, um vou demonstrar, outro não. O primeiro resultado que eu vou demonstrar, ele diz o seguinte, aparentemente parece um pouco técnico, mas tem a sua aplicabilidade. Seja f uma função contínua definida no intervalo fechado da reta AB e seja P, uma outra função também definida no intervalo fechado da reta, que é integrável, apenas peço que a função seja integrável e ela seja sempre positiva. De modo também que a integral dela seja não só maior ou igual a zero, mas seja maior do que zero, não seja zero. Então veja o que eu estou pedindo. Eu estou pedindo que a função f definida em AB seja contínua, então é isso que eu peço sobre a função f, que é o foco aqui. E eu tenho uma outra função que está cumprindo um papel auxiliar aqui, tá? Essa função p, ela está definida de AB também, ela não precisa ser contínua, mas ela precisa ser integrável. Em particular, se ela for contínua, tudo bem, ela é integrável. Eu peço que ela seja sempre positiva para todo x no intervalo e peço, a gente sabe que quando isso aqui acontece, isso aqui com certeza faz com que a integral seja maior ou igual a zero. Isso eu já sei, só que eu estou pedindo que não seja zero. Quero que seja estritamente maior do que zero. Nessas condições, então, existe um C no intervalo fechado AB, de modo que a imagem de f por de c pela função f é a integral de f vezes p de a até b dividido pela integral de p. Vejam que eu estou pedindo que a integral de p seja distinta de zero exatamente para ela poder ficar no denominador. Tá? E aqui em cima vocês estão vendo a f multiplicada pela p. É uma integral aí de produto. Isso daqui é interessante, pessoal, porque isso faz um papel similar ao que nós chamaríamos de média ponderada. Isso realmente é a chamada média ponderada da função contínua com peso p. Então, se eu quero calcular uma média da função f, mas essa média tem que levar em consideração um certo peso, dependendo do x eu quero que valha mais, valha menos, dependendo de onde eu estiver eu quero que valha mais ou menos, eu estou dando um certo peso para a imagem da função em cada ponto, isso a gente chama de média ponderada, bastante útil em várias circunstâncias, como por exemplo você pode ver no estudo de probabilidade e tal. Tá? Esse resultado, ele de alguma forma ele vai fazer uso do teorema do valor intermediário para funções contínuas. Nós vamos ver agora a demonstração dele, mas é um resultado bacana também para você guardar aí com você. Tá? Vamos demonstrar então, vamos lá. Para demonstrar eu vou precisar do mínimo e do máximo dessa função. Claro que essa função está definida no intervalo fechado, nós assumimos que a função é contínua, então se a função é contínua definida no intervalo fechado, segundo o teorema de Weierstrass, ela tem mínimo e tem máximo. Então seja mzinho o mínimo da função, seja mzão o máximo dessa função. Isso significa que para qualquer x que eu pegar no AB, é claro que... Bom, começo de conversa. Mínimo faz com que o valor mínimo seja menor ou igual a f de x, que é sempre menor ou igual ao valor máximo. Isso é a definição de máximo e mínimo. É o maior valor assumido pela função, menor valor atingido pela função, então qualquer outro está entre esses dois valores. Bom, e eu vou chegar aqui e vou multiplicar por p em todos os termos dessa desigualdade. Como a função p ela é maior ou igual a zero, ela é positiva, e então isso aqui faz com que essa desigualdade não se altere.
Então, m vezes p de x é menor ou igual a f de x vezes p de x, que é menor ou igual a mzão vezes p de x para qualquer x no intervalo AB. E agora, pessoal, eu vou lançar a mão de uma das propriedades de integral e vou, então, calcular a integral em cada um desses termos. Note que o que vai acontecer quando eu calcular a integral nesses três termos? Vai ficar integral aqui, menor ou igual a integral aqui, menor ou igual a integral aqui, porque a integral preserva a desigualdade. E sendo assim, como o mzinho é constante e o mzão é constante, eles ficam para fora da integral. Fica mzinho, integral de p de x de a até b, menor ou igual a integral de a até b de f de x p de x, que é menor ou igual a mzão, integral de p de x. E agora, pessoal, eu posso verificar então que essa integral de p de x está aparecendo dos dois lados da desigualdade, é um valor positivo, então eu posso dividir toda essa expressão em todos os termos por integral de p de x. E aí, quando eu faço isso, some aqui essa integral, fica só m, do lado de lá também fica só o m maiúsculo, e a integral de p de x aparece no denominador dessa expressão. Ou seja, integral de a até b de f de x p de x sobre integral de a até b de p de x é um valor que está entre o mínimo e o máximo da função. Veja que isso aqui é exatamente a expressão que eu quero dizer que é igual a um certo f de c. Como é que eu concluo isso então? Vou lançar a mão do teorema do valor intermediário. Vamos chamar de y essa expressão aqui do meio, tá bom? Vamos chamar isso aqui só de y. Então tenho que mzinho é menor ou igual a y, que é menor ou igual a mzão. Segundo o teorema do valor intermediário, como a função f é contínua, com certeza existe um ponto no intervalo fechado AB, um ponto C, tal que a imagem da função neste ponto é aquele valor lá do meio que tinha aparecido, é aquele y. Ou seja, existe um C em AB, tal que f de C é igual a esta expressão, exatamente como a gente queria demonstrar. Bacana? Então, aqui está a média ponderada da função f, pode ser atingida por um certo ponto C no seu domínio. E para nós terminarmos, eu vou enunciar, sem demonstrar, a versão da fórmula de Taylor agora para a integração. Pessoal, quando nós estudávamos derivadas, nós vimos que uma função n mais uma vezes diferenciável, eu podia escrever ela como sendo o polinômio de Taylor mais um resto. E aquele resto podia ser escrito em função da derivada n mais 1. Aqui, pessoal, estou enunciando um teorema muito parecido, só que vendo o seguinte, a função f continua sendo escrito como um polinômio de Taylor mais um resto. E esse resto, que eu já sabia que podia ser escrito em função das derivadas, agora eu posso ver que esse resto, na verdade, pode ser algo parecido ou tem a ver com uma integral. Ou seja, eu tinha lá a fórmula de Taylor antes que tinha o resto de Lagrange. Agora eu tenho o resto integral, a fórmula de Taylor com resto integral. É uma nova forma de enxergar a fórmula de Taylor. Que diz o seguinte, então, se você tiver f, uma função n mais uma vezes integrável, ela é integrável n mais uma vezes. Ou seja, o que significa isso? Significa que a derivada primeira, segunda, terceira, até a n mais 1, todas são integráveis. Tá bom? Em parte, na verdade, o que mais me interessa é que a n mais 1 seja integrável. Tá? Sendo assim, se eu pegar dois pontos quaisquer x e x0 no intervalo fechado AB, x0 está fixado e o x pode variar, então f de x com x variando é na verdade o polinômio de Taylor, que você se lembra que é o somatório desses termos aqui, né? A késima derivada de f calculada no ponto fixado x0 dividido por k fatorial vezes x menos x0 elevado a k. Isso aqui é o polinômio de Taylor. Mais um resto, que é o resto n mais 1. Quem é esse resto? Esse resto é 1 sobre n fatorial vezes a integral de x0 até x menos t. Olha que o x está aparecendo aqui. Fn mais 1 de t dt. A integral é calculada em relação a t, certo? E aí, sendo assim, esse x aparece como se fosse parte disso. Ele está entrando aqui também, aparentemente até atrapalhando um pouquinho os cálculos, né? Mas vejam que eu tenho que enxergar essa integral primeiro em t, e depois deixar a coisa funcionar em x.
Ok? Bom, pessoal, nós não vamos entrar em detalhes sobre esse resultado, nem vou demonstrá-lo, mas você pode, caso tenha interesse, encontrá-lo, por exemplo, no livro do Djairo Figueiredo, na página 180, que é um dos livros que servem como base para esse nosso curso. Tá bom? Então, com isso, pessoal, nós terminamos esta videoaula, terminamos, então, como eu já adiantei, a parte específica sobre integrais, funções integráveis e coisas do tipo. Tá bom? Então, desejo a você bons estudos e até a próxima videoaula num novo tema.